amém? Aproveita mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, amém? Abre sua Bíblia, por gentileza, amados. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Lucas. Oh, glória a Deus. No seu capítulo 8, verso 38. Glória a Deus. Jesus já está na casa, igreja. Amém? Vou estar lendo aqui para adiantar. E diz assim a palavra do Senhor: aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: toma para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas que Jesus lhe tinha feito. Eu vou repetir, glória. Toma para a tua casa e conta com grandes coisas que fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas que Jesus tinha feito. Quem lê essa palavra? Glória a Deus. Amados, no capítulo, voltando um pouquinho para trás, Jesus ele fala para os discípulos: prepara esse barco e passamos para a outra banda do lago. A Bíblia diz que quando Jesus fala isso, é que Jesus tinha o endereço certo ao chegar. E a Bíblia diz que quando Jesus ele fala para os discípulos preparar o barco, ele ia estar no barco e ia passar para o outro lado, ele estava afirmando que, dependendo das situações que ia acontecer, ia chegar do outro lado. Oh, glória. A Bíblia diz que quando Jesus fala isso, a Bíblia diz que quando os discípulos pegam o barco e vem uma grande tempestade, e essa grande tempestade tormenta os seus discípulos. A Bíblia diz que os discípulos agora ficam, porque a Bíblia e alguns discípulos já tinham muita experiência sobre o barco, sobre o mar. Só que dessa vez a tempestade veio de uma forma tão grande que eles ficaram apavorados. E de repente, agora tão apavorados, eles começam, quando estão com a tempestade vindo forte contra eles, a Bíblia diz que Jesus estava descansando, mas agora os discípulos apavoram e olha para Jesus, sacode-se Jesus e diz: desperta. Quando Jesus disse: mestre, socorre-nos, porque nós estamos perecendo. Oh, glória. Percebe que quando Jesus ele fala, ele vai dormir. Mesmo Jesus dormindo, a tempestade está calma. Mesmo a tempestade, glória, eu vou repetir se você entender, glória. Mesmo a tempestade forte contra a tua vida e o mar agitado contra a tua vida, Jesus está descansando, glória. Aleluia. Por quê? Porque ele ainda manda, glória a Deus, em cima e manda embaixo. Ele ainda está no controle de tudo. Ele sabia, glória a Deus, o endereço certo a chegar. Por isso a tempestade veio, por isso a luta, glória a Deus, veio a grande tempestade e o mar ficou agitado. Eu quero preparar para o Senhor entender. Agora você entende porque a tempestade na tua vida, a luta que você está passando, a prova que você está passando é tão grande. Oh, glória a Deus, sabe o que é isso? É sinônimo que Jesus vai chegar até a tua casa. Oh, glória a Deus. Jesus tinha o endereço certo, por isso passou por essa tempestade. Veio o vento, Satanás tentou parar. Oh, glória. Onde Jesus, aonde Jesus ia chegar. Mas quando Jesus ele fala que vai chegar, pode se levantar o inferno, pode se levantar o que for, Jesus vai chegar dentro da tua casa. Você quer essa palavra, glória? Jesus vai chegar dentro da tua casa. Por isso Jesus ele prega o discípulo em toda a tempestade. Glória a Deus. Quando Jesus acorda, desperta eles, mestre, olha e diz: homens de pouca fé, glória, repreenda seus discípulos, dizendo: olha, você anda tanto tempo comigo e parece que não me conhece. Parece que você não me conhece, glória. Eu estou falando com alguém aqui, glória. Anda tanto tempo com Deus e parece que não conhece. Porque é fácil, amado, testemunhar o que os outros passam, glória. Mas quando nós passamos, parece que esquecemos da promessa de Deus que veio para nós. Parece que a fé vai lá embaixo, glória. Porque contar a história do outro, a fé parece que nós aumenta. Mas quando nós passamos pela tempestade, parece que nós olhamos para o lado e olhamos para o outro e não encontramos solução. Mas Jesus repreende os discípulos: olha, homem de poucas fé,
diz que quando Jesus acalma a tempestade, e glória a Deus, e o vento, a Bíblia diz que agora, a Bíblia diz que os discípulos ficam alegres, ficam tão maravilhados, que diz: quem é este homem que fala que ao vento obedece, para o vento e para o mar, ele obedece? Quem é esse? A Bíblia diz que agora o discípulo parece que não conheceu o mestre no meio da tempestade. Oh, glória a Jesus. É fácil, amado, está tudo bem, pregar é fácil, está tudo bem, falar é fácil, mas quando nós passamos por situações, que Deus permite situações, oh, glória, nossa vida, nós vamos conhecer verdadeiramente quem é nosso Deus de verdade. Mas infelizmente tem poucas pessoas. Eu costumo dizer, tem esse dilema comigo, oh, glória, quando nós estamos, meu amado, quando nós estamos na peça, nós mostramos para Deus que nós somos de verdade. Oh, glória a Deus, nós revelamos quem nós somos de verdade para Deus, que nós somos na peça. E quando nós estamos na prova, Deus revela quem Ele é para nós. Oh, glória. E a Bíblia diz, meu amado, que agora tudo isso aconteceu na tempestade para chegar até Gadara. Oh, glória, porque Deus sabia que iria, Jesus sabia que ia enfrentar tudo isso também com o seu discípulo para chegar em Gadara. Em Gadara, a Bíblia diz que havia um homem possesso de demônio. Todos conhecem a história. Este homem vivia um estado miserável, assim como uma mulher cananessa da sua casa. E a Bíblia diz que agora ela chega até Jesus e diz: minha filha está miseravelmente endemoniada. Então esse estado deste homem estava miserável. A Bíblia diz que este homem estava possesso de demônio. E o que me chama a atenção, glória, o que me chama a atenção é que quando Jesus chega em Gadara, a primeira coisa que esse homem chega até os pés de Jesus. O que me chama a atenção é que quando ele chega até os pés de Jesus, é possesso de demônio. Você percebe que Jesus faz tudo isso em frente de também quando chega para a tempestade, para chegar em Gadara, só para libertar uma vida, glória a Deus. E eu tenho uma notícia para você, glória. Essa luta e essa prova que você está passando, esse ano que Jesus hoje, quando você estiver adorando a Ele, glorificando a Ele, Ele está enviando um anjo a teu favor. Quem crê nesta palavra, glória? Aleluia. E a Bíblia nos diz, que quando Jesus chega em Gadara, esse homem chega até Ele. Aleluia, glória a Deus. Na verdade, é Jesus que chega até o homem. Oh, glória, porque nós não chegamos até Ele. Jesus chegou até nós. Ele foi até lá para nos resgatar. E a Bíblia diz que quando Jesus chega em Gadara, a Bíblia diz que agora o homem cai-se de joelho, os demônios, o santo daquela pessoa cai-se de joelho e diz: glória a Deus, que tu tens conosco, glória a Deus. Você percebe que até o próprio Satanás, ele conhecia quem era Jesus de Nazaré. E no meio da tempestade, os discípulos perguntam: quem é esse homem que até o mar e o vento obedece? Oh, glória! A Bíblia me chama a atenção, os discípulos andavam com Jesus, comia com Jesus, falava com Jesus, andava e via muitas maravilhas que Jesus fez, mas na hora da tempestade, diz: quem é esse homem? Deus está falando com alguém aqui, oh, glória, e dizendo: você precisa conhecer o tamanho do Deus que você serve, você precisa conhecer, oh, glória. Se você conhecesse mesmo no meio da prova, você já estava dando glória a Deus e aleluia, glória a Jesus. Mesmo no meio da tribulação, você estava dando glória a Deus da mesma forma, porque você é um adorador. Quem adora em espírito e verdade, não é da prova, não é luta, não é tempestade que vai parar o adorador. Tem adorador aqui que eu quero glória. E a Bíblia diz que quando Jesus chega para libertar aquele homem, a Bíblia diz que esse homem vivia sem sepulcro. Esse homem não entrava em qualquer casa. E quando eu vejo em qualquer casa, eu vejo lá em Êxodo falando sobre a saída, glória a Deus, quando Deus fala para Moisés: tirasse o povo da mão de Faraó. Glória a Deus, Israel da mão de Faraó, o povo. E a Bíblia diz que agora manda 10 pragas para o Egito, por causa que está desobedecendo para não liberar o povo de Israel. E me chama a atenção que a última praga foi quando Deus fala para Moisés, diz: a mulher vai lá, glória a Deus, eu vou enviar uma praga, prepara-se o povo dos hebreus, e pega um cordeiro novo, e ele pega seu sangue e coloca sobre pragas das portas. O que me chama a atenção, meu irmão, que quando Jesus, quando Deus fala para Moisés isso, o povo
diz que o espírito da morte passou por ali, e quando viu o sangue do cordeiro, ele passou-se direto. Agora me parei, você entendeu, glória. Aleluia. Você percebe que Satanás não entra em qualquer casa. Esse demônio não entrava em qualquer casa. Por quê? Aonde tem o sangue do cordeiro, Satanás não pode entrar. Vou repetir isso. Aonde tem o sangue do cordeiro, glória a Deus, o inimigo não pode perturbar. Aonde tem o sangue do cordeiro, não haverá morte. Aonde tem o sangue do cordeiro, não vai ter enfermidade para a morte. É Deus que está falando nesta noite, através da tua palavra, oh glória. Oh glória. E quando o sangue do cordeiro estava sobre a carne, a morte não entrava sobre a porta. O que me chama a atenção é que aonde que eu li, glória a Deus, todos conhecem a história do Gadareno, desse homem endemoniado que foi liberto pelo sangue do cordeiro. A Bíblia diz que agora os seus senhores que estavam cuidando dos corpos, a Bíblia diz que agora tem um prejuízo tão grande que ele anuncia assim na cidade e traga-se, oh glória a Deus, o povo para ver quem era esse homem. Oh glória a Jesus. A Bíblia diz que a multidão veio, a multidão chega, glória a Deus, até este homem, até Jesus. E a Bíblia diz que quando chega até Jesus, oh glória, vê aquele homem aos pés de Jesus. Quando chega lá, os homens para ver verdadeiramente se o homem foi liberto, Jesus estava, esse homem estava sobre o pé de Jesus. Oh glória, a Bíblia diz que estava sobre o seu juiz, estava ciente de que estava falando, já foi liberto, oh glória. E de repente agora, este homem, o povo diz: é melhor, mestre, que tu sai desta cidade, porque vai pecar, aleluia, glória a Deus, vai ter, aleluia, glória a Deus, vai ter retorno daquilo que foi acontecido em Gadara. A Bíblia diz que agora, glória a Jesus, a Bíblia diz que agora esse homem que foi liberto, Jesus pega seu barco e vai, e a Bíblia diz que esse homem disse: mestre, deixa eu ir contigo, oh glória. Jesus olha para ele e diz: não, glória a Deus, percebe, irmão, que todos aqueles que Deus o libertava, que Deus o curava, ele seguia-se Jesus. A Bíblia diz que agora este homem, Jesus falou assim: não, tu vai ficar nesta cidade, e tu vai para a tua casa, e tu vai anunciar, oh glória, aquilo que eu fiz na tua vida. Eu vou repetir isso, oh glória. Se você estiver entendendo esta palavra, tu vai sair daqui embaixo de posse de vitória. Oh glória a Deus, tu vai sair daqui dizendo: não, eu estou aqui, mas eu deixei problema na minha casa. Eu estou aqui, mas eu tenho problema no meu trabalho. Eu estou aqui, mas eu tenho problema no meu lar, oh glória. Deus está dizendo: não se preocupa, porque Ele está visitando a tua casa hoje. Ele está visitando a tua casa hoje. Eu vou repetir até você dar glória. Ele está visitando a tua casa hoje. Oh glória. E Jesus dá essa ordem para esse moço, dizendo: vai, anuncia, oh glória, o que eu fiz na tua vida. Aleluia. Se você crê nesta palavra, glória a Deus, toma posse desta palavra, que tu vai ter testemunho para glorificar a Deus, e o nome dele vai ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.